Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Como eu havia dito na madrugada de domingo, voltaríamos a voltar nossas atenções para o trecho que lemos do capítulo 21 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 19. Nos detivemos da madrugada anterior até o versículo 4, mas, como disse, voltaremos a pontuar esse trecho do versículo 5 ao versículo 19, que continua, né, o assunto nesse capítulo 21. Na verdade, o capítulo 21 se refere a toda essa questão escatológica, apocalíptica, amém? Já prevista pelo Senhor Jesus, o Senhor do tempo, o Senhor das horas, o Senhor das estações, o Senhor da vida. Mas o que eu quero chamar a atenção, que eu espero que os irmãos tenham lido, se os irmãos não leram, eu vou até convocá-los para fazer uma leitura aqui rápida. Versículo 5 ao versículo 19. Amém? E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá entre vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar, como a vez de responder. Louvado seja Deus. Tá um beijinho aqui para ficar bem bacana essa leitura, que era para ter feito isso antes, né? Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes sereis odiados. Rádio Evangélica FM. Sereis entregues e matarão alguns de vós. E sereis de todos odiados por causa do meu nome. Evangelho de Jesus. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça.
Na vossa paciência possuir a vossa alma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, amados e queridos irmãos, nós voltamos a refazer essa leitura, né? Porque eu imagino que alguns irmãos que estão escutando não tenham lido. E eu imagino isso com uma certa convicção muito grande por causa do desprezo que tem sido dado de uma maneira não generalizada, mas numa considerável e substancial maioria do povo de Deus. O desprezo dado à Escritura Sagrada. O pessoal quer versículo, o pessoal quer aquele versículo que confirme o que já sabem, rapaz. Eu estou contigo, não tema, não te assombres, sou teu Deus. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Já querem o que já sabe, mas querem massagear simplesmente o ego, não é? E alguns, mesmo sabendo que estão totalmente errados, ou seja, vivendo uma vida totalmente distorcida, uma vida descaracterizada, insiste em querer que Deus fale coisas boas aos seus ouvidos, sem constar, né? Ou contrastar, sem contrastar é a palavra, sem contrastar com a maneira, com modos vivendos que estão vivendo. Mesmo assim querem a chamada palavra boa, querem a revelação, querem a profecia, não é? Querem a bênção, ao invés de atentarem para as aspirações. Eu estou falando até eufemista, mas deixa eu falar como se eu estivesse indignado. Não atentam para as exigências do abençoador. Louvado seja Deus. Aí esse desprezo da palavra é o que me preocupa, sabe, irmãos? Porque como é que os irmãos não serão enganados no dia em que começar a se desencadear em maior proporção o princípio das dores? Né? Que parte desse contexto aqui, do versículo 5 até o versículo 38 de Lucas, parte disso aqui acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Porque o que acontecer depois do arrebatamento da igreja já não interessa a mim, a não ser por informação para ensinar hoje. O que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, eu penso que já não deve lhe interessar, a não ser no sentido de você estar cuidando para participar do arrebatamento da igreja. Porque depois que a igreja for arrebatada, haverá salvação na grande tribulação, mas vai ser muito difícil, irmão. É algo assim, digamos, supostamente, preste atenção, não estou dizendo que será só os filhos de Israel que serão salvos na grande tribulação. Mas se eles mesmos vão encontrar dificuldade, imagina os gentios. Gentios são todos aqueles que não têm o sangue hebreu correndo na veia. Gentios são todos aqueles que não são descendentes de Abraão. Então a salvação para os gentios, que claro, durante a grande tribulação estarão ali divididos entre apoiar e em não apoiar Israel. Em apoiar Israel por entender que de fato tudo que ouviram aconteceu, como o arrebatamento da igreja. E alguns não apoiarem exatamente por estar
voltado para o lado político, financeiro e religioso da maioria do mundo, porque isso lhes possibilitará comprar vestes, como está escrito em Apocalipse 13, quem não receber o sinal da besta, quem não receber o sinal da besta não poderá comprar ou vender. E aí, dificilmente as pessoas vão negar-se a este sinal. Mas como hoje já as pessoas estarão, digamos assim, convictas ao ponto de não serem enganadas, se desprezam a palavra de Deus, se desprezam o ensinamento, se desprezam o esclarecimento. Há uma crítica que até nós pregadores, equivocadamente, por muito tempo levamos o povo a fazer. Eu digo nós, porque faço parte dos pregadores, mas graças a Deus tenho evitado gerar esse equívoco, mas isso se arrasta por muitos anos, né? E esse equívoco eu acho que se arrasta por mais tempo do que o movimento pentecostal no Brasil, que já completou 100 anos. O equívoco de criticar Tomé. O equívoco de criticar Tomé. Tomé. Capítulo 20 de João. Quando Tomé duvidou que Jesus tinha aparecido entre os discípulos, naquela tarde do primeiro dia da semana, quando as portas estavam trancadas e os discípulos, com medo dos judeus, tinham se juntado, Jesus chega, os saúda e os dá a missão do ide. Sopra sobre eles e lhes diz: recebeu o Espírito Santo. Tomé não estava com eles quando Jesus veio. E aí disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. A crítica, mas pastor, quem criticou Tomé foi Jesus. A crítica que Jesus faz é naquele exato momento que ele aparece e responde a todas estas aspirações de Tomé. Tomé ainda ainda estava duvidando, ele disse: creia tão somente, sou eu mesmo, pega aqui. Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe do meu lado. Já estava dizendo que ele fosse crente naquele momento, que estava acontecendo exatamente tudo que ele havia dito, sem Jesus estar ali aos olhos nus, mas que estava pela onisciência, estava pela onipresença, e Jesus propõe a ele exatamente as coisas que ele disse. Creria se fizesse, se acontecesse. Jesus chama a atenção dele para ser crente nesse aspecto, mas com relação ao questionamento que ele fez anterior, irmão, quem estava certo era Timóteo. Glória a Deus por isso que nós estamos explicando aqui. Glória a Deus por isso que o Senhor está nos dando para falar aqui. Porque Tomé foi um dos poucos, a gente observa, absorveu este ensinamento de Jesus. Ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, disse Jesus. Sou eu.
Louvado seja o nome do Senhor. Como é que vamos conseguir refutar toda essa onda de enganação, de falsos profetas, de falsos mestres, se passando pelo Senhor? Se não estivermos, amados, a palavra é esta: abalizado nas Escrituras. Procure se abalizar na Escritura. Procure se respaldar na Escritura, irmão. Você que está com os seus problemas: pastor, eu quero uma palavra, porque eu estou passando por um problema, uma dificuldade. Eu estou precisando de uma vitória. Se abalize na palavra que a vitória vem. Se abalize na palavra que você terá convicção e direção de Deus para administrar toda e qualquer situação, problema. Esteja atrás de profecias por aí não, porque quando Deus quiser falar com você, Deus vai a você e fala. Não sei se você está correndo atrás de profeta, de vaso, de vasilhame, de instrumento, de corda, de sopro, de sei lá mais o que. Não, irmão, quando Deus quer falar com você, povo de Deus, entenda, Ele vai a você. Deus não manda recado, irmão. Deus fala com o crente. Louvado seja o nome de Jesus. Procure ler a Bíblia regularmente. Procurem orar. Agora os crentes querem ouvir Deus sem ler a Bíblia e sem orar. Aí por isso que andam pulando de canto em canto, ligando para a rádio A, para a rádio B, para a rádio C, para programa X, para programa Y, querendo uma palavra de Deus. Eu não vou ser ignorante para lhe dizer assim: vá ler a Bíblia, como alguns irmãos às vezes dizem a outros. Vamos dar um versículo: irmão, vá ler a Bíblia. Não, vamos pegar leve. Mas eu aconselho você a ler a Escritura Sagrada com mais afinco, com mais assiduidade. Procure orar, porque quando o crente ora, procura, irmão, ler a Bíblia, orar, se santificar, se envolver na obra, porque tudo isso gera sensibilidade espiritual para se ouvir a voz de Deus. Tudo isso gera sensibilidade para recebermos direção de Deus para as nossas vidas. Observe o que está escrito em Romanos. Presta atenção, povo de Deus. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, olha aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é um versículo aleatório, irmão, que vai dizer a você qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não. É a sua dedicação, é a sua aplicação à devoção, é o estar com a mão no arado, é o estar orando constantemente, como disse Jesus, orai sem cessar. É meditando na palavra de noite, como disse o salmista, para que a sua vida seja como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperar. Louvado seja Deus. Atente a isto. Amém? Atente a isto, para inclusive fazer o querer de Deus, fazer a vontade de Deus, tornar-se uma pessoa agradável a Deus. E aí, com essa sua postura, você atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Como está escrito no Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.